Bom, então, pessoal, a gente vai começar aqui a nossa primeira aula, né? Esse curso de sábado sobre as obras que vão cair na prova de artes e questões contemporâneas na GV Direito. É uma prova que não vale muito dentro do contexto, mas é aquela coisa que a gente brinca, né? Não dá para zerar, não pode zerar. Você tem que ter alguma noção ali, não pode... É uma prova que cobra muito... Obrigado. É uma prova que cobra muito direitos humanos, é uma prova que cobra muito uma visão de mundo e que no final acaba sendo determinante, né? Porque assim, por mais que não tenha tanto valor, ela acaba sendo uma prova que exige que o aluno demonstre uma visão de mundo mais progressista, né? A GV Direito, quando dá para perceber muito bem, eles falam isso abertamente, e ela faz essa prova porque ela está buscando um tipo de aluno também, né? Ela não quer um aluno conservador. Se você pegar as obras que estão citadas, todas as obras, ela está falando para você o seguinte: olha, a gente quer um aluno aqui progressista. No sentido quê? No sentido das questões identitárias, das questões ambientais. E quando você pega essa lista de obras, né, especialmente as duas que eu vou dar, é muito óbvio isso, né? Primeiro, o livro da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, né? Eu fico meio bravo com a GV, porque ela pede para você ler o livro, ela fala o livro, né? Normalmente, na faculdade, né, os cursos que mandam ler esse livro, eles jamais vão mandar ler o livro inteiro. Até porque a minha versão aqui tem 500 páginas. A versão que vocês encontram à venda é uma versão de bolso, né? Que tem 800 páginas, assim, é uma versão que está menorzinha, tem 800 páginas. A minha versão tem 500, foi a primeira versão que saiu. Prova aqui. E o livro ele é muito complexo, né? Até para ler em 2 meses aí de aula, né? Então, e na faculdade, o que a gente lê? O professor, normalmente, vários cursos pedem para ler desse livro. Eles pedem para ler a última parte do livro. O livro é dividido em 3 partes, que é antissemitismo, imperialismo e totalitarismo. O clássico da faculdade é pedir para ler a parte 3, totalitarismo. Tá? Inclusive, foi ano retrasado a primeira vez que caiu esse livro, eu fui falar com um professor da USP, bem famoso, inclusive, chamado Eugênio Butti, e aí ele foi muito legal comigo, ele falou: Renato, vamos jantar, e eu te explico o livro de novo. Eu já tinha lido há muito tempo atrás, não lembrava nada. Quando caiu, eu falei: vou dar aula desse livro. Ele é professor da ECA, não sei se já ouviram falar nele, do Eugênio Butti. Já ouviram falar do Eugênio Butti? Não. Ele é professor da ECA. E ele falou: Renato, eu vou te explicar a terceira parte, porque a primeira e a segunda eu nunca li. Nem dou isso. No meu curso lá na ECA, na USP, eu só dou a terceira parte. Se você olhar as provas da GV, que já caíram esse livro, as 2 questões que já caíram nesse livro, na história da GV, é bem sobre a terceira parte. Eu vou falar sobre a primeira e a segunda, depois eu fui ler em casa, tal, há 2 anos atrás. Ano retrasado eu li de novo, ano passado eu li, esse ano eu não li. Esse ano passou. Eu li ano retrasado, li ano passado. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês 4. Alguém leu? Não? Só para eu saber com quem eu estou falando. Não tem problema, gente. A gente está aqui. Alguém leu aí do pessoal do online? Né? Ninguém leu, né? Não tem problema, tá, pessoal? Alguém escreve sim, alguém escreveu sim. Se ninguém escreveu sim, vou encarar que ninguém leu, tá? Interessante era ler, né? Tem uma coisa que a gente costuma falar, que uma aula dessa aqui, o ideal, assim, qual que é o sonho para dar aula sobre esse livro? O sonho de um professor para dar aula sobre esse livro, é que todos tenham lido, para que não seja uma aula expositiva, mas que seja uma aula o quê? Um debate, né? Que seja uma discussão. Tá? Mas como ninguém leu, né? E eu imagino que até outubro vocês não vão ler. Nossa, você vai ler? Não vai ler? Não tem problema. A gente está aqui para tentar solucionar a vida de vocês. Tá? A gente vai dar uma aula expositiva, a gente vai brincar um pouquinho, a gente vai tentar fazer algum debatezinho só para criar um clima mais interessante para a aula, tá? Mas a ideia é que vocês aprendam alguma coisa sobre esse livro para que vocês possam fazer essa prova minimamente e não zerar, tirar pelo menos 1 ponto
tá? Nessas questões, beleza? Muito comum, né? Só para vocês sabem que o curso, a única aula que eu vou dar nesse curso para vocês das obras é essa. As próximas aulas de sábado sobre as outras obras serão o professor Danislau, não sei se vocês conhecem, vocês conheceram, né? E o professor Silvio, que são 2 professores aqui do CPV também, tá? É muito comum que eles juntem as obras. Então, uma das coisas que vocês vão ter que fazer ao longo desse curso de sábado é prestar atenção na aula do Danislau, prestar atenção na aula do Silvio e lembrar dessa aula, para que vocês possam relacionar as obras, beleza? Isso é uma coisa muito importante. Uma outra coisa que eu dou, um recado que eu dou muito importante, pessoal, é qual? Não existe, a GV fala isso, uma resposta correta nessa prova de áreas que questões contemporâneas. O que ele quer saber é, esse aluno, sabe, teve contato com a obra? Esse aluno pegou, deu uma olhadinha na obra, deu uma lida, deu uma olhada, ele quer saber, né? Ele sabe relacionar a obra com o momento atual? Ele sabe pegar a obra do racismo, sexismo da Sueli, que a gente vai discutir hoje também? Ele sabe relacionar com o que a gente está vivendo hoje? Não tem uma resposta correta, assim, ó, se você escreva assim. Talvez você dê uma resposta talvez você dê uma resposta com uma abordagem totalmente diferente da dele e as duas estejam o quê? Corretas. Com abordagens e visões diferentes. Tá? Não tem uma coisa assim, tem que escrever desse jeito. Lógico, tem que escrever com português bonito, correto, etc. Mas, né? Não precisa ser uma coisa... Não é uma resposta fechadinha, tá? É uma resposta para ver. Esse cara sabe pegar uma obra de arte, um filme, e esses livros, e relacionar com o momento atual. Ele sabe fazer isso. É isso que ele quer que você... Isso que ele quer avaliar em você. Tá? Beleza? Bom, eu vou indicar 2 filmes que não estão na lista, tá? Li só uma dica do professor PUC sobre a obra, mas achei confuso. É uma obra difícil, tá, Vitória? É uma obra bem difícil. Eu vou indicar 2 filmes. Um que eu gosto muito, não estão na prova, não caem, mas enfim, não sei se vocês gostam de filme, tá? Que tem tudo a ver com essa obra da Hannah Arendt. O primeiro filme é esse A Onda, que às vezes professor de colégio passa. Alguém já viu? A Onda, já viu? Gostou? É bem interessante, que é uma história real, né? Uma história real de um professor que quer ensinar para os alunos como é que a gente forma uma sociedade totalitária, desculpa. Uma sociedade totalitária, ele cria um grupo de alunos, né? Nos alunos dele, ele cria uma sociedade totalitária dentro da escola. E aquilo vai caminhando para um... Aí não é muito louco que... Bom, vocês querem spoiler? Pode dar spoiler? Vocês vão ver. É muito louco que ele perde... Só para dizer, ele perde o controle do experimento dele. Ele perde o controle do experimento dele. Tá? Completamente. Ah, já passaram, Júlia? Já viu? É bem legal. E o outro filme que eu vou indicar para vocês é esse filme aqui, ó. Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo. Tá? É um filme... É filme mesmo, é ficção, tá? Não é ator, atriz, não é documentário. Mas é um filme que vai mostrar a Hannah Arendt. Quem foi Hannah Arendt? Né? Hannah Arendt, ela... Deixa eu colocar aqui, depois eu volto. Ela foi... Oh, meu Deus. Caramba. Hannah Arendt. Ela é uma alemã judia, tá? Que vai estudar filosofia na Alemanha e depois... A onda, Júlia, obrigado. E depois, com a ascensão do nazismo, ela foge para Paris, tá? E depois ela vai, com Paris tomada pelos alemães, né? Com a vinda do nazismo para a França, né? Ela percebe que o nazismo está chegando na França em 41, e chegou, né? Paris foi dominada por Hitler, vocês sabem isso? Mais ou menos? Aí ela foge para os Estados Unidos. E aí ela vai ficar em Nova York o resto da vida. E ela vai viver em Nova York o resto da vida. E nesse filme aqui, Hannah Arendt, Ideias que Chocaram o Mundo, ela vai falar sobre um dos livros que eu não trouxe, devia ter trazido, que ela escreveu, que chama O Julgamento de Eichmann. Né? Não sei se vocês sabem, Eichmann foi um nazista que estava na Argentina. Israel
sequestra ele, né, literalmente, né, vai para a Argentina, pega ele, coloca ele dentro do avião e leva para Israel para ele ser julgado pelos crimes do Holocausto. E a Hannah Arendt vai para Israel para acompanhar o julgamento. E o filme vai contar a história do que ela viu naquele julgamento. Porque aí ela escreve um livro, que é esse livro, O Julgamento de Eichmann. E nesse livro, ela vai falar de um conceito muito importante, que não está aqui, mas que não está nesse Origem do Totalitarismo. Mas é um conceito que vai perpassar ele. Que conceito? É um conceito chamado... Tem um giz aqui, caramba. Que é giz? É um conceito chamado banalidade do mal. A banalidade do mal. O que é essa ideia da banalidade do mal? Ela olha o Eichmann está no julgamento, ele está dentro de uma cúpula de vidro, sendo julgado ali em Israel, e ela olha para aquele julgamento e ela vê um cara que não é um monstro, que nem todo mundo espera. O que você espera de um cara que mandava judeus para o campo de concentração, para a câmara de gás? Um monstro. E ela fala, esse cara não é um monstro. Esse cara é qualquer um de nós. Pode ser você. Pode ser você. Pode ser você. E entra numa situação de crítica. O que é a crítica? Esse cara não pensa sobre o que ele está fazendo. Ele simplesmente o quê? Faz. Ele é uma peça. Ele é uma peça de uma engrenagem tão grande que colocou ele ali e falou, faça isso. E ele simplesmente o quê? Fez. De vez em quando eu dou umas zoadas em aula e tem aluno que não percebe. Eu gosto de dar esse curso aqui porque aqui nesse curso eu me sinto mais à vontade para falar mais verdades para aluno. E tem aluno que não percebe isso, mas de vez em quando eu faço uma banalidade do mal na sala de aula. O aluno acha que é normal. Ele acha normal. Tem aluno, às vezes, que chega para mim e reclama de uma coisa, aqui do CPV ou no outro colégio que eu trabalho. Tá, não sei o que, não sei o que. Aí eu viro para ele e falo assim, amigo, eu sou funcionário, e funcionário só faz uma coisa na vida, obedece. Aí sabe o que o aluno fala? Ah, tá bom, professor, beleza. Aí, ao invés do aluno falar o quê? Senhor, se você acha que eu estou certo, você tem que estar comigo. E eu simplesmente faço o quê? Não é problema meu. É a banalidade do mal. É lógico, numa sala de aula fica uma coisa meio besta. O aluno está reclamando de o vidro está sujo, foda-se. Agora, você está vendo o ponto que pode chegar? De simplesmente O que seria a gente pensar? Vamos pensar coisas maiores, vai? Você vê uma mulher apanhando na rua. Aí você fala, não é problema meu, não quero me meter nisso. A pessoa está discutindo. Ela fala, não, tem que matar isso. Aí você simplesmente vai ignorando. Você entra num contexto, né? Por exemplo, eu vou falar abertamente aqui para vocês. Hoje eu conheço muitos colegas, meus professores, e eu mesmo, que eu fujo de discussão com aluno, para quê? Para manter emprego. Não vou discutir. Tá bom, acho que você quiser. Aí. Beleza. Tenho certeza no colégio vocês têm professor assim. Não vou ficar discutindo. O aluno fala as coisas mais absurdas do mundo, sabe? E o cara fala, tá bom, que legal, bonitinho. Né? A gente vai entrando numa engrenagem que a gente não discute mais nada, é a banalidade do mal. Chega no limite, você tem um cara que está fazendo a logística, que é o Eichmann, ele está fazendo a logística de colocar milhões de judeus em trem, ele que fez a logística disso, para mandar para a câmara de gás, e ele simplesmente está lá no julgamento falando assim, não, mas eu só segui ordem. Não é que é errado. Como é que eu saberia que é errado? O cara manda, eu faço. Era isso que ele falava. E é muito louco, porque quando ela escreve sobre o julgamento, ela escreve o livro do julgamento sobre o Eichmann, e aí ela é muito criticada, sabe por quem? Pelos judeus. Os judeus começam a criticar ela pelo livro, falando que ela passou pano nele. Porque, veja... Porque ela escreve assim, olha,
Não, ele é um bosta, é um merda esse cara. Ele não pensa, é um cara que não pensa no que fez. E que na verdade, ela está querendo dar um recado para o mundo. Que recado ela está tentando dar para o mundo? Qualquer um de nós pode ser e pode acontecer de novo. Não é que nasceu Hitler ou monstro. Hitler era um ser humano, como eu, como você. E o Holocausto pode acontecer de novo com outro povo? O Holocausto, mas nessa proporção, mas teve Islã, que tinha geografia. Vou pegar um exemplo fácil. Anteontem, milhares de africanos nadaram até a Espanha, até o território, que fica na África o território, né? É de Celta ali, para tentar entrar. O povo europeu recebeu eles de braços abertos e falou: oh, não, deixou morrer afogado? Deixou, tô falando de ontem. Eu não tô falando tipo, de 10 anos atrás. Tipo, ontem mesmo, é literalmente ontem. Ah, não é que é ontem, tipo, 3 semanas atrás, é tipo ontem. Tipo, o mundo tá assistindo isso como? O que a Itália falou? Ô, Espanha, que bosta é essa? Você não consegue fechar sua fronteira? Então eu fecho. A Itália foi lá salvar as pessoas? Alguém mandou barco para vamos ver o que a gente pode fazer. Alguém mandou comida? Alguém mandou, vamos levar tratamento médico? Não, a gente simplesmente falou o quê? Não estou querendo comparar isso com o Holocausto. Passou 6 milhões de judeus, etc. Mas tá vendo como a gente está banalizando coisas que são ontem? Assim, se você perguntar para mim, Renato, você vê a possibilidade de acontecer um novo Holocausto contra os judeus hoje? Acho difícil. Os judeus hoje estão bem localizados em 2 lugares. Mas pode acontecer. Hoje eu vejo muito mais possibilidade, por exemplo, de alguma coisa parecida com imigrantes dos Estados Unidos. Muçulmanos na Europa. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Árabes, muçulmanos, islamofobia. Que eu penso muito na minha imagem. Por que eu estou falando isso? Uma das coisas que o Eugênio Butti, há 2 anos atrás, quando caiu esse livro na GV, e eu pedi para ele é muito amigo meu. Então, dos caras, se vocês escreverem no Google Eugênio Butti, com 2 Cs, Butti, CCI, vocês vão ver, ele é um dos caras mais fodas aí do jornalismo brasileiro. E quando ele me convidou para jantar, ele me chamou a atenção para uma coisa que eu falei, vou colocar isso na aula. Eu coloquei até hoje. Ele falou, Renato, esse livro que vai cair aí, As Origens do Totalitarismo, é um livro de 1951. E voltou a estar entre os mais vendidos. As pessoas voltaram a comprar. Em 2018. Desculpa, 16. Errei. Em 2016, as pessoas voltaram a comprar esse livro. E aí, eu fui pesquisar se era verdade o que ele falou. Será que é verdade mesmo? E era. Eu achei um monte de reportagem falando por que o mundo está voltando a ler Hannah Arendt. Por que o mundo está voltando a ler esse livro? 2016, o que a gente tem? A primeira eleição de Donald Trump. E muita gente falando que os Estados Unidos caminhou para uma sociedade totalitária. Né? Então você tem aqui, por que Hannah Arendt se tornou referência em 2017? Por que o mundo está lendo ela para explicar o Trump? Né? Por que a Hannah Arendt voltou para as prateleiras? Chalvos é prateleira, né? As prateleiras. As lições de Hannah Arendt para entender o totalitarismo. Então ela voltou a ser lida. E não é à toa que a GV resolveu colocar esse livro. Será que nós estamos voltando para o totalitarismo? Será que nós encontramos no Trump? Será que nós encontramos, vamos pegar outros governos aí de direita, no Milei, no Bukele lá de El Salvador? Bukele, né? Bukele. No Bukele de El Salvador, fala outro aí, no Jair Bolsonaro. Será que nós encontramos, não o livro inteiro, não todas as características? Né? É óbvio, só vou deixar claro. Dá para dizer que o governo Trump é totalitário hoje? Dá. Não dá. Mas a gente encontra semelhanças com o que ela escreve aqui? Bastante. A gente encontra tintas no Jair Bolsonaro.
Tem um candidato a presidente da República, chamado Renan Santos, que você encontra tintas disso aqui. A maneira como ele fala, certas coisas que ele fala. Uma coisa bem interessante. Professor, então você está falando que o Renan Santos vai ser totalitário. Não, não sei. O totalitarismo, gente, ele não é que o Trump vira totalitário de um dia para o outro. Ah, virei totalitário. O totalitarismo é o quê? E é isso que ela vai tentar mostrar no livro e eu tentar mostrar para vocês na aula. Para chegar no nazismo e para chegar no stalinismo, são os dois exemplos que ela vai usar de totalitarismo, um de esquerda, Stalin, e um de direita, Hitler. Para chegar nisso, não foi 10 anos, não foram 20 anos. Foram o quê? Mais de 100. Mais de 100. Por isso que o livro começa com antissemitismo e imperialismo. Ela vai mostrar, já adiantando um pouco a aula, mas ela vai mostrar que o antissemitismo já vem há séculos, há mais de 200 anos. Ela vai mostrar que o imperialismo do século XIX também vai fornecer ferramentas, e eu estou falando de 100 anos antes do nazismo e do stalinismo. Ou seja, é uma formação histórica, um processo histórico, que tem seu ápice no nazismo, no Hitler e no Stalin. Né? Por exemplo, é aquilo que eu falei para vocês. Se você virar para mim e falar assim, Renato, o governo Trump é um governo totalitário? Não. Acho que não. Tem tintas totalitárias? Tem tintas ali, tem pinceladas. O Trump, por exemplo, semana passada, ele deu um comício em que ele brincou que ele quer se candidatar de novo. Não sei se vocês viram isso. Você viu? Ele brincou, né? Meio brincando, usou um bonezinho, né? Tal, assim. Ele pode se candidatar de novo pela lei americana? Não pode. Ele já teve 2 mandatos. Nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, tá? Nos Estados Unidos, 2 mandatos, independente de serem separados, não pode mais. O cara só pode ter 2 mandatos na vida. Essa é a lei americana. Se ele muda a lei, hoje ele tem maioria no Suprema Corte dos Estados Unidos. Vai começar a dar cara. Mas já que o Trump conseguiu ficar um 3º mandato, coisa que não acontece desde Roosevelt, quando mudou a lei. Isso daria uma característica cada vez mais totalitária. Né? E assim por diante. Tá? E aí, olha só, Caroline, desculpa, Caroline, tá com saudade de você? Olha só, Caroline, você citou o livro que eu coloquei aqui também. Né? Que é esse livro do Levitsky, que chama Como as Democracias Morrem, que é um livro bem famoso, em que ele vai discutir, né, o que está acontecendo. Acho que é um dos livros mais famosos aí dos últimos 15 anos. O que está acontecendo com as democracias que não conseguem mais o quê? Que não conseguem mais se manter como democracias. A democracia está em crise. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, na Argentina, e por aí vai. Certo? E aí, ele vai pegar aqui, né, eleitor dos Estados Unidos, depois entra no QR Code aí. Deixa eu ver se o QR Code está funcionando bonitinho. Eu coloquei ontem de madrugada e não vi se estava funcionando. Mas tá funcionando, ó. Tá aqui, ó. É só pôr no QR Code, vocês entram na reportagem, dá uma lidinha na reportagem. Tá? É bem interessante que ele vai discutir o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Aí você pega aí uma reportagem do The Guardian. O The Guardian é um jornal inglês mais à esquerda. Ele não é de esquerdista, mas é centro-esquerda. Tá? Que vai falar de um Trump autoritário. Um Trump que está usando de autoritarismo. Né? E aí eu coloco a discussão. Aqui, ó. Estados Unidos. Aqui, ó. De novo, Carol, o Levitsky. Estados Unidos com Trump vivem em situação mais aterrorizante desde a Guerra Civil. Uma das características, por exemplo, para você criar governo totalitário, sabe qual que é? Criar uma sociedade dividida. Nós contra eles. E eles são quem? Os inimigos. Que tem que ser o quê?
mortos para que a sociedade possa o quê? A própria divisa dos Estados Unidos sempre foi oposto ao comunismo, né, soviético, ao socialismo, e agora tem movimentos socialistas dentro do próprio Estados Unidos. Nem existe mais inimigo. Sim, eu vou te responder, de uma forma meio marxista, tá? O que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos 40 anos? Porque o Trump, ele é uma consequência de uma economia de 40 anos em que a desigualdade está fazendo o quê? Explodindo. Quando a desigualdade começa a explodir nos Estados Unidos a partir dos anos 80, e a classe média americana começa pouquinho a pouquinho a desaparecer, ou você é pobre ou você é rico, a sociedade fica muito polarizada. E começam a surgir grupos cada vez mais o quê? A direita e a esquerda. Então começa a surgir grupos que começam a falar, e o socialismo? Inimigos externos, mas tipo, eles estão tão quebrados que dentro deles eles também Sim, sim. Aí, mas assim, hoje, se você pegar, por exemplo, a eleição do Trump, é que eles têm a última eleição, tá? A última eleição do Trump, se você for pegar, é que eles têm aquele sistema de delegados que o Trump ganhou. Mas quando você pega em número total de eleitores, sabe com quantos votos o Trump ganhou? 2 milhões e 900, quase 3 milhões. É uma sociedade completamente o quê? Dividida. Os Estados Unidos está dividido. Tá? Por isso que ele fala de guerra civil. Assim, o Brasil está dividido também. Eu vou prometer para vocês. Podem me cobrar. Podem me cobrar. Pode vir aqui no CPM me cobrar. Seja o Flávio Bolsonaro, seja o Lula, não sei qual dos dois vai ganhar. Mas quem for ganhar, que provavelmente vai ser um dos dois, vai ganhar por 2 milhões de votos. Vai ser 1 milhão. Vai ser assim. Não sei. Não é nem quem consegue mais apoio do centro. Porque assim, a divisão vai ser tão mínima que vai dar até origem para falar o quê? Teve fraude. Você ganha por 1 milhão de votos, mano. Porra, vamos rever isso. Peru tá passando por isso. Argentina tá passando por isso. Peru, a eleição da Fujimori agora, da Keiko, foi por 50 mil votos. Colômbia agora. Vocês viram que a Colômbia ganhou o cara de direita? Vocês viram? Não viram? Ganhou o cara da direita agora na Colômbia. E também por uma... Isso é uma característica de governo totalitário. Você cria uma divisão. A Alemanha, na década de 30, era um país dividido. Aí vem Hitler. Aí Hitler acaba com a divisão. Muito pelo contrário, né? Ele acaba no sentido até literal da palavra, né? Ele vai falar o quê? Ele vai proibir partidos de esquerda. Proibir. Proibir, não pode funcionar. Vai perseguir comunista. Antes de perseguir judeu, quem é os primeiros a serem perseguidos na Alemanha? Os comunistas, os socialistas. São os primeiros a serem perseguidos. Né? A gente esquece, às vezes, que assim, o judeu é o inimigo de Hitler. Mas, junto com os judeus, Hitler coloca os dois juntos. Se você pegar o testamento político do Hitler, já leu? Entra na internet qualquer dia e colocar assim, testamento político de Adolf Hitler. Foi o testamento que ele estava para morrer, ele ia se matar. Ele chama a secretária e fala, escreve aí o que eu vou falar agora. E a secretária escreve o testamento dele. Ele fala, tenho muito orgulho de ter lutado contra os dois maiores inimigos da humanidade. O judaísmo internacional, o comunismo e o judaísmo internacional. Então ele coloca na mesmo patamar, né? Mataram 6 milhões e meio de judeus na Segunda Guerra Mundial. Sabe quantos russos foram mortos na Segunda Guerra Mundial? 22 milhões. O maior inimigo da Alemanha eram os comunistas. Então, é uma sociedade que você vai destruindo, vai destruindo, vai destruindo. Você cria inimigo. O Trump está criando inimigo? Quem que é o inimigo hoje? Não, interno. Interno, pense em interno. Oi? O imigrante. É o imigrante. É o imigrante que está impedindo que a sociedade americana volte o quê? A crescer, a ser como era grande, como era antigamente, né? Great again. Né? Então, isso vem de uma situação, né? De repente você está vendo policial. Foi ano passado isso? Ou foi esse ano, gente? Que o policial atirou na mulher lá no carro, que a mulher saiu com o carro. Foi esse ano? Ano passado? Não, foi nos Estados Unidos. Que era um protesto de imigrante.
Ela era residente, ela era americana, é isso mesmo, isso mesmo. Foi em Minneapolis. 2 pessoas morreram. Foram em Minneapolis, 2 pessoas morreram assassinadas pelo ICE, né? Pelo ICE. E que foi, assim, essa é aleatória, ela estava dentro do carro, né? Aí ela dá uma ré. É isso aí que a gente está falando dessa pessoa, né? Dá uma ré e é assassinada. E aí depois começa a ter manifestações enormes. E o Trump começa a falar que essas manifestações são o quê? Inimigos da pátria. Inimigos dos Estados Unidos. E assim por diante. Eu achava que isso tinha sido esse ano. Pô, tô velho pra cá, já não lembro mais. Memória ruim. Tá? Achou aí? Não, Já está procurando outra coisa? Tá? E aí, eu coloco aqui, ó, elementos do trumpismo, para resumir para vocês. Elementos. Foi esse ano, né? Foi esse ano. Janeiro. Foi bem ali no comecinho do ano. Não estou tão velho assim que você está falando. O Trump, eu coloquei aqui algumas coisas que a gente vai encontrar em regimes totalitários e que você vê no Trump. Eu coloquei, foi isso aqui tá? Sou eu colocando, tá? Eu assumo a responsabilidade sobre esse slide, tá? Por exemplo, o Trump, ele se anuncia como o único capaz de salvar o país? Sim. Ele fala que só ele vai resolver aquilo. Muito pelo contrário, ele fala que qualquer pessoa que tenta chegar no lugar dele tem que ser o quê? Não serve. É ele que vai salvar o país, tá? O Trump, ele espalha fake news, teorias da conspiração, ele manipula a realidade e ele destrói fatos. Dá um exemplo. Gente, pega o Twitter do Trump. Né? Pega as coisas que ele fala sobre o Irã. Né? Que o Irã vai jogar bombas nos Estados Unidos, que o Irã é o inimigo da humanidade. Né? Vamos lá, pega mais. Sobre questão de LGBTQIA+, né? Sobre questão trans. Nossa, o Trump espalha todo tipo de conspiração. Todo tipo de conspiração. Gente, vocês não lembram? Eu lembro. Ele estava num debate com a Kamala na eleição, na Kamala Harris, lá, que foi quem competiu com ele, e ele fala assim, porque os imigrantes estão comendo os cachorros, os imigrantes estão comendo os gatos. Vocês não lembram disso? E aí, no debate, um dos caras que estava mediando fala, o prefeito da cidade falou que isso é mentira, viu, Trump? Não tem ninguém comendo gato. Porque ele fala, os imigrantes estão comendo nossos pets. Vocês não lembram disso, gente? Fizeram até musiquinha depois. They are eating our dogs. They are eating our cats. Vocês não lembram dele falando isso, gente? Eu tenho a musiquinha, depois eu mostro pra vocês a musiquinha. Uma coisa assim inacreditável. O cara fala isso na rede nacional. O cara vai em rede nacional e fala assim. E aí, o que ele faz, também? Uma coisa importante dentro disso. O ataque a jornalismo. CNN, qualquer jornal. Ele vai lá e destrói. É a política da destruição. Qualquer jornalista que critica ele é o quê? É horrível, é inimigo da pátria, perde. Por exemplo, uma coisa que ele faz muito, né? Se o cara vai lá na Casa Branca, tem um lugar na Casa Branca que os jornalistas entrevistam. Se vai lá e faz uma pergunta um pouco mais capciosa para ele, o que ele faz? Ele tira a licença do cara de ficar na Casa Branca. Aí esse cara já não pode mais trabalhar aqui na Casa Branca e vai fazer jornalismo lá fora. E por aí vai, tá? Ataque à justiça, ao Congresso, à imprensa. Ele ataca a justiça? Gente, dá um Google. É 2 segundos no Google. Vai ver quantos juízes o Trump já destituiu. Porque fez o quê? Foram juízes que fizeram sentenças contra o que ele queria. Ele simplesmente destitui. Tira o cargo, tira o emprego, etc. Isso ele está fazendo absurdamente. Ok? Violência real e simbólica. A invasão do Capitólio, a gente teve o nosso, né? O deles foi dia 6 de janeiro, né? O nosso é o dia 8 de janeiro, né? No dia 6 de janeiro de 2020, quando o Biden, um pouco antes do Biden assumir, os americanos vão lá e invadem o Capitólio, né? Nos Estados Unidos. O Trump, inclusive, qual foi uma das primeiras coisas que o Trump fez quando assumiu agora? Perdoou todo mundo. Tá todo mundo perdoado. Todo mundo foi perdoado, tá? Aquilo. Foi uma tentativa de golpe?
Se você encarar aquilo como uma tentativa, eu não vou nem falar mais de uma tentativa de golpe, que eu acho muito radical, talvez, mas uma tentativa de instabilizar um governo, isso com certeza. De deixar a democracia o quê? Frágil. Né? Gente, vocês conseguem imaginar que daqui a 100 anos, seus bisnetos aí, netos, vão estar no professor de história, vai estar no PowerPoint e falar assim, olha, teve um momento na sociedade americana que um cara vestido de viking ocupou o Capitólio. E foi também por esses motivos que tem, tipo, o feito de Nova York, né? Um monte de ideia bizarra. Bizarro. Você sabe que tem muita gente nos Estados Unidos que fala que a única forma de ganhar do Trump é ser tão radical pro outro lado. Então, né, é bem característica desse prefeito de Nova York. Né? Enfim, eu não sei onde vai parar esse. Finalmente, a ideia de uma narrativa simples e totalizante. Que é o quê? A ideia de que é o que eu falei para vocês no começo da aula. Um mundo binário. O que é o mundo binário? O que é binário? 0, 1, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. É ligado ou desligado? Não sei se vocês sabem como é que funciona o computador, né? Computador, qualquer coisa de computador é binário. O que é binário? Tem pulso elétrico ou não tem pulso elétrico? Tem pulso elétrico, é 0, 1, 0, 1. Todo software que está funcionando aqui, no celular, é 0, 1. É 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Que tem que estar recebendo pulso elétrico, não. A partir do 0, 1, 0 ou 1, 0 ou 1, ele consegue te dar isso aqui. É muito louco. Né? Os caras, é programação. E aí, é o mundo binário. O que é o mundo binário? Ou você está com a gente ou você é contra. Eu não posso estar assim, ô Trump, eu acho que está errado. Não, não estou errado. Se eu estou errado, você está com eles. Não, não estou com. Não, não é que eu. Não, não. Ou você está comigo, ou você está com eles. Ele impõe esse discurso? Ele impõe esse discurso. Tem. Eu digo, na sorte dele, por exemplo, aquele tentativa que já tentava. Ah, sim. Você cria uma imagem de herói. E aí, vou pegar um exemplo fácil. Um dos maiores aliados do Trump era um cara chamado Charles Kirk. Já ouviram falar do Charles Kirk? Que fazia lá, ele ia nas faculdades, colocava, debata comigo qualquer coisa, né? Que falava as coisas mais absurdas, do tipo, olha, na época da escravidão, os escravos viviam melhor. Certo? Aqui os Estados Unidos têm esse conceito de liberdade de expressão que é bem diferente do nosso. Tá? Para você não desumanizar o outro. Mas você enxerga a opinião diferente da sua como não... É que assim, eu tenho muito medo, porque quando começa um regime totalitário, uma das características de começar um regime totalitário é quando a gente começa a discutir coisas e, para mim, não mais tem que ter debate. Vou dar um exemplo. No Partido Missão, eu não vou lembrar o nome do cara, mas teve um dos caras lá do Partido Missão que começou a falar assim, olha, quem ganha Bolsa Família e outros programas sociais não deveria poder votar. É uma coisa que sabe uma coisa que assim, eu jamais discutiria? Pô, todo mundo pode votar, né? Todo mundo tem que poder votar, certo? E de repente o cara joga essa discussão. Tem uma menina, agora esqueci o nome da menina, tá bombando aí na internet brasileira, aí, nas redes sociais, que a menina falou que agora a mulher não pode votar. Né? Ela falou, ela é contra o voto feminino. Diz que agora ela foi cancelada porque ela falou mal do BTS, né? A história é essa. E sabe uma coisa, tipo assim, a gente tá em 2026, a gente tem que discutir voto feminino. Mas qual que é uma ideia de governo totalitário? É alguém aliado que joga essa discussão no ar. Sabe uma discussão que... pra que a gente vai discutir voto feminino? Não é uma coisa que já tá vencida? Tipo, eu achava que, tipo, né? Tipo, vocês conseguem imaginar? Eu um professor no colégio lá, você estuda onde? Ah, você tá no Cervantes, você tá no Cervantes também, né? Você consegue imaginar um professor do Cervantes? Pessoal, hoje nós vamos discutir aqui num debate em sala de aula se mulher pode ou não pode votar. Você consegue imaginar isso? Um debate sério sobre isso? Eu não consigo. De repente tem alguém querendo debater isso. E uma coisa que parece absurda começa a virar tema de quê? Começa a virar debate, começa a virar banalidade do mal. Aí, de repente, vem um cara e fala, pô, escravidão não era tão ruim. Aí você fala assim, não, cara, você é louco? Como é que você fala uma merda dessa? Não, eu quero debater. Não, mas isso não se debate. Isso não é, tipo... Aí, de repente, vem outra pessoa e fala, não, mas Renato, ele tem direito de debater, vamos debater com ele.
sobre se a escravidão era legal, ou se mulher pode votar. E de repente, esse de repente é uma palavra muito ruim, tá? Que vai acabar na minha cabeça agora. Mas de repente a gente tá discutindo umas coisas que assim, a gente tá assim, sabe terra plana? Sabe, tipo, a gente tá discutindo umas coisas que, meu, em 2026 a gente tá discutindo se pobre deve votar. A gente tá discutindo se não deveria privatizar o mundo. A gente tá discutindo umas coisas que, meu, é muito louco isso. Deixa eu ver o que a Vitória escreveu. Ele disse que é contra o voto feminino porque é contra todos os votos. Ela é monarquista. Ainda assim é uma afirmação infeliz, né? Ah, entendi. Ela fala que ela é monarquista, né? A Pietra é o nome dela. Obrigado, Natália. A Júlia falou, ele criou uma rede social dele, porque nas redes sociais ele estava sendo expulso, né? Ele fala que... E aí, ela é monarquista, mas ela fala, por exemplo... Quer ver uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos? É só pesquisar. Tem um dos caras do Trump que fala que o voto nos Estados Unidos deveria ser por família. Não deveria ser um voto, uma pessoa um voto. Deveria ser uma família um voto. E aí ele falou, decidido pelo homem. Falou ou não falou? Decidido pelo homem da família. Banalidade do mal. Mas, por outro lado, eu também acho que, tipo, quando você começa a proibir... Não, o debate... Sim. Debate em si, é que a gente vai entrar numa discussão... Para mim, do caralho. Muito absurdas, só que ele tinha umas frases muito boas. Se você aplicar isso em um contexto geral, sem ser ele fala, não, tem que ter discussão, para justamente a gente não proibir um monte de discussão, os dois lados... Existe uma questão que aí eu não vou querer entrar. Calma. Eu não vou discutir isso com você, que é uma discussão assim, que você tá trazendo... O Charlie Kirk, ele vive numa ótica que é difícil pra gente aqui no Brasil viver, que é uma ótica de liberdade de expressão total. E aí é uma coisa que é que é uma coisa que eu prefiro... Porque se a gente começar a discutir isso, eu paro de falar do livro, a gente vai passar a aula inteira discutindo uma coisa que, até que ponto é melhor ser uma sociedade americana. E tem argumento bom, por exemplo, é melhor deixar as pessoas falarem que são racistas do que proibir e elas continuarem sendo racistas e a gente não sabe quem é. Então, nos Estados Unidos, a gente sabe quem é o racista, porque o racista está lá na tua frente. E aí você pode, por exemplo, puni-lo economicamente. O que é puni-lo economicamente? Aquela loja pertence a um racista, aquele cara é um racista, então eu não contrato ele. Então eu não vou naquela loja, porque a gente sabe que é. Agora, aqui no Brasil, tá cheio de racista? Mas a gente sabe quem é? Não, porque o cara sabe que a lei não deixa ele o quê? Falar. A gente impede o debate. Por outro lado, e agora eu vou te dar um outro lado, o fato de pessoas dos Estados Unidos falarem o que querem leva outras pessoas a escutarem e falarem, isso é legal. Da hora. Falar que palavras não influenciam as pessoas é mentira. Então, por exemplo, eu começo um discurso racista baseado na liberdade de expressão, tá? E eu falo, liberdade de expressão, sei o que. Alguém escuta e isso vira uma violência que não é mais só de uma fala. Isso vira uma violência real. Alguém vai lá e dá uma porrada no negro, não contrata negro, etc, certo? Mas começou com o quê? Com o discurso. Aí o cara que fez discurso, ele vai falar o quê? Fala, mas eu não fiz nada, eu só falei. Quem fez foi ele. Mas a coisa se espalha, a ideia se espalha. Então, eu não... Entendeu? De novo, é o que eu falei no começo, O argumento para você ser a favor daquilo é o quê? Tipo, até que ponto? Quem é que vai falar? Quer ver uma coisa? Uma das coisas que a gente vai discutir na próxima aula hoje é o racismo. Quando o racismo vira crime no Brasil, muita coisa que se fazia na época, o juiz olhava e falava, não, isso não é racismo. Hoje, virou. Né? Então, o que acontece? Uma lei, a ideia de censura, ela vai mudando ao longo do tempo. Coisas que há 30 anos atrás a gente falava, isso não é racismo. Imitar macaco. Vou pegar um fato aqui no Brasil. Imitar macaco. Há 30 anos atrás, imitar macaco era racismo no Brasil? Não, hoje é. Hoje é. Ponto. Mudou a nossa visão. Nós evoluímos como sociedade? Acredito, é uma opinião, eu acredito que sim, vou dar minha opinião aqui. Eu acredito que a gente evoluiu. Falou, não pode, mano. Não dá para vir um argentino aqui e imitar macaco. A gente vai prender, vai puni-lo, certo? Correto? Acho que é uma evolução, ponto.
Bom, vamos lá. Isso aqui eu já falei, da biografia dela. Aqui é uma historinha, tá? Depois vocês leem, tá? Ela propôs um boicote a um professor do colégio, e aí ela foi expulsa do colégio. Isso foi um evento marcante na vida dela, jovem, e aí ela começa a ver como sociedades se... Então, pessoal, nada se mostrou mais fácil de destruir do que a privacidade e a moralidade privada das pessoas que não pensavam senão em proteger suas vidas privadas, né? Então isso é muito louco, porque deixa eu ver aqui nesse raciocínio o que não convém ser discutido é a partir da ótica de quem está no poder querendo ou não. Não necessariamente o presidente, né? Mas assim, o presidente ele tem aliados, né? Às vezes, Vitória, é muito difícil provar, mas o presidente, ele precisa de pessoas falando coisas que ele não pode falar. Mas que, de repente, uma pessoa fala, aquilo passa a ser o quê? Aí ele começa a falar. Então, ele precisa de aliados, não precisa ser necessariamente presidente. Tem razão, tá, Vitória? Mas voltando. Então, pessoal, o livro é de 51. A Segunda Guerra Mundial acabou há 6 anos. Tá todo mundo... 51. Assim, hoje, eu acho que a gente fala de Holocausto, é uma coisa mais assentada. Em 1951, tá todo mundo assim. Que porra foi essa? Foi a Segunda Guerra Mundial. Sabe, 60 milhões de pessoas morreram? Em 6 anos, 5 anos e meio? Imagina, na pandemia, morreu quantos aqui no Brasil em 2 anos? 600 mil, 700 mil. Agora, imagina em 4, 5 anos, morrer 60 milhões. O mundo tá Aí, de repente, começa a aparecer as imagens do Holocausto, da galera sendo retirada das câmaras de gás. O mundo tá chocado. E ela fala, como é que a gente permitiu a existência disso? Como é que pessoas na Alemanha, que tudo que elas queriam era proteger a vida privada delas, permitiram a existência de um regime que destruiu essa privacidade? Não vamos discutir China, a gente vai ficar no livro agora. Para! Você quer me enrolar. Bom, e aí, pessoal, o livro vai, então, descrever quais eram as condições da Europa no século XIX e século XX que vão dar as condições para que nazismo e depois, e junto com o nazismo, o stalinismo pudessem o quê? Florescer. É isso que o livro quer descobrir. Quais são essas condições? Da onde surgiu isso? Ok? Então, ela vai discutir o antissemitismo, ela vai discutir o imperialismo, e ela vai falar esses dois movimentos é que dão condições para o quê? Para que possa ter imperialismo. Para que possa ter, totalitarismo. Ok? Bom, só que o totalitarismo tem diferenças. E aqui a gente tem que começar a tomar cuidado. Cuidado com o quê, prof? Cuidado com a palavra totalitarismo. Por isso que eu fico um pouco bravo. Você quer ver uma coisa? Quando eu estava no colégio, na faculdade, eu estava no mestrado, doutorado, o governador de São Paulo era o Geraldo Alckmin. E os meus colegas, eu vi manifestação lá na FUFELESH, que falava, Alckmin fascista! Alckmin fascista! E hoje o Alckmin é nada mais, nada menos do que o vice-presidente do Lula. Não dá mais para falar mal do Alckmin. O fascista agora é quem? É o Bolsonaro. Se você for a FUFELESH, você fala, o Bolsonaro é o fascismo. E eu fico perguntando para mim mesmo, será que o Bolsonaro é o fascismo? Ou será que vai vir alguma coisa ainda mais... Mais ainda, né? Porque o Bolsonaro tem... O Bolsonaro, que eu falei no começo da aula, tem o quê? Tintas. Você percebe coisas do que ela escreveu no livro em 51? Você percebe do bolsonarismo. Você olha e fala assim, não é que nem eu mostrei do Trump. O Trump Só que ela fala sobre isso, ela fala, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da palavra fascista totalitário. Não dá para falar que qualquer um é totalitário. Por exemplo, a ditadura militar brasileira. Já estudaram a ditadura militar? Foi totalitária?
no sentido que você nem podia falar que... Não, você pode pegar no sentido Então, que era feio. agora que vem a questão. O que diferencia o totalitarismo de uma ditadurazinha vagabunda aí? E isso que ela coloca. O totalitarismo é diferente de outras formas de opressão política. Por exemplo, o absolutismo, né, que ela coloca. O absolutismo, a ditadura. É um totalitarismo? Não. Na verdade, o totalitarismo só é possível em sociedades industriais. Em sociedades altamente industrializadas, com meios de comunicação de massa. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Qual é o meio de comunicação em massa que Stalin e Hitler usavam para espalhar suas ideias? Que era uma invenção da época, que se espalhou na época como invenção e todo mundo passou a ter. E todo mundo ficou viciado naquilo na época, viciado. Muita gente compara o período atual com o nazismo, falando o quê? Hoje não é mais o radinho, né? Hoje é o quê? É a rede social. Mas foi muito parecido. Era o rádio, uma invenção que meu dono falou assim, olha, a galera ficava assim, ouvindo rádio o dia inteiro. Hitler usou o rádio a favor dele para espalhar suas ideias. Né? E aí, você precisa ser uma sociedade industrial que tem uma capacidade de espalhar suas ideias e que não é só você ser um ditador. Você tem que aplicar terror. O que é aplicar terror? Aplicar terror é totalmente diferente de ser uma ditadura que vai lá, persegue meia dúzia de... fala que é terrorista. Não. Aplicar terror é fazer com que uma massa de pessoas tenha medo. E o tempo inteiro tem medo. Vamos lá, quantos imigrantes tem nos Estados Unidos? Ilegais. Ilegais. Né? Uma massa aí de 10 milhões, 5 milhões, veio de 6 milhões. Certo? Essas pessoas, esses imigrantes ilegais nos Estados Unidos hoje, esses imigrantes ilegais nos Estados Unidos hoje, eles estão vivendo sob medo? Eles estão vivendo sob terror? Não, não estão? Então, né? Concorda? Certo? Pessoal, é isso. E sabe o que é mais interessante? Quer ver uma coisa que na ditadura militar brasileira teve um pouquinho, mas num regime totalitário é total? É total! Um vigia o outro. Então, por exemplo, o seu vizinho vigia você. Deixa eu ver se você está escondendo um migrante legal na sua casa. Aí ele já dedura. Até porque você criar um sistema desse, como é que você cria um sistema que um dedura o outro? O vizinho dedura o vizinho, o amigo dedura o vizinho. Através do medo, mas através de um sistema de pontuação. Que é o quê? Quanto mais gente você dedurar, mais você sobe na hierarquia. Até que chega o ponto que você começa a dedurar quem? Foda-se, nem sei o que você fez, cara. Foda-se, caguei. Ele usou o óculos, ele usa... Ele aqui, ó. Ele é canhoto, deve ser esquerdista. Dedurar, pô, esquerdista. Por quê? Canhoto, sei lá. Você começa a dedurar todo mundo, porque isso vai dando o quê? Isso vai dando pontos. Tá? Você cria um sistema cujo objetivo é o quê? Dominar e aterrorizar os seres humanos por dentro. Sempre que tiver entre aspas, eu escrevi copiando do livro, tá? Eu copiei do livro, copiar colar. Beleza? E aí chega nisso aqui, né? Que é o quê? Não tem mais liberdade individual. E aí é muito louco. É muito louco. E eu sou o único professor do Brasil que tem coragem de falar isso. O único. Sabe qual que era a principal propaganda do nazismo, do partido nazista, antes de tomar o poder? Liberdade de expressão. O direito individual de liberdade de expressão. Sabe qual que era? Sabe o que o nazismo... Procura aí, gente, cartazes. Cartazes que colocava Hitler, né, uma figurinha do Hitler, com uma mordaça na cara. Não nos deixam falar. Nos querem nos calar. E é muito louco, porque uma das primeiras coisas que o regime totalitário faz é o quê? Calar as pessoas. E é uma contradição, porque eles são eleitos baseados no quê? Você não pode falar essas coisas. Você não pode falar essas coisas. Aí eles começam a falar o quê? Eu quero falar. Eu quero falar.
Aí quando eles tomam o poder, eles passam exatamente o quê? A calar, ok? Laura, nenhum assumidamente totalitário que eu saiba não teve. Tem governos que a gente olha hoje, historicamente, e a gente fala, esse eu nunca vi. Posso estar errado, tá? Agora você me pegou. Mas é esse aí, ó. Olha lá, ele achou. Ele achou. Eu menti? Eu menti? Eu menti? Eu não minto. Eu não minto. Ô, Laura, eu nunca vi eu posso estar errado, depois alguém pesquisa no ChatGPT, mas eu nunca vi um líder falar, aqui é totalitarismo, viu, galera? Nem o Kim da Coreia do Norte. Não, isso não existe. Acho que não existe. Acho que o Kim não chega pro povo, aqui é totalitarismo, uhul. Então a gente fala. E para ser sincero, os dois únicos governos no mundo que eu posso dizer que foi totalitário com todas as palavras é o nazismo e o stalinismo. O nazismo na Alemanha e Stalin na União Soviética. A China de Mao Tse-tung, alguns falam. A China de Mao Tse-tung tem pintadas. É que hoje tem uma discussão muito forte até sobre Stalin. Mas é uma discussão que, se você quiser ter comigo, eu esqueci seu nome, Ju. Rafael, se você quiser ter uma discussão comigo sobre isso, é ali no bar. No bar eu discuto com você. Mas, assim, vamos tratar do livro. No livro, eu quero que vocês passem no vestibular aqui da sala de aula, tá? No boteco eu quero que vocês discutam coisas legais. Mas aqui eu quero que vocês passem no vestibular. Quais são os governos totalitários? Mussolini não entra. Por incrível que pareça, Júlia, Natália, o fascismo italiano tem tintas totalitárias. Mas a própria Randa vai falar disso no livro. Que não chega nos pés, não chega a ser um regime totalitário. Tanto é, Júlia, Natália, não sei se vocês... Vou chutar, hein? Júlia Andretta, vou chutar que você tem descendência italiana. Você já deve ter ido muito para a Itália, Júlia. Estou chutando aqui pelo seu sobrenome, posso estar errado. Mas você vai para a Itália, Mussolini é tido como Hitler na Alemanha? Não é. Não é. Mussolini tem gente que gosta e fala abertamente. Na época do Mussolini era bom. Lógico, não é toda a população italiana, mas tem uma parcela da população italiana que assume Mussolini como show de bola. Né? O único governo pintado como totalitário mesmo, que o próprio povo odeia, e olha que hoje já está até mudando, é o nazismo. Se você for para a Alemanha, já tem gente curtindo de novo. Né? Tem partido aí, o segundo maior partido alemão hoje é um partido de extrema-direita, que é a AfD. Né? O livro, 2 governos totalitários. Anota. Stalin na União Soviética, nazismo, Hitler na Alemanha. São os 2 governos totalitários. E agora, respondendo a Caroline. 1984 seria um regime totalitário? Sim. É outro filme que vocês podem ver. Tanto é, Carol, não sei se foi por isso que você fez essa pergunta, não sei se você leu o livro ou viu o filme. Tanto faz, tá? O filme é muito bom, viu? O livro é sempre melhor, do George Orwell. Mas como é que chama? O filme também é muito... O filme também é muito bom. Você está lendo o livro? Vale a pena. Lê os 2, vê o filme também. O seriado eu não vi. Laura. Mas aquilo é legal, e eu acho que você lembrou disso, porque no filme, no livro, ele vai mostrar essa ideia de que um vigia o outro. Todo mundo vigia todo mundo. Né? Tem pensamento crítico, que é a banalidade. Você não pensa. Você não pensa. Você faz porque tem a população. Sim. Você vai pensar fazendo. Não importa. Exatamente. Vamos lá. Pessoal, então, aqui vem a pergunta que ela coloca no livro. Por que as pessoas negam sua própria liberdade e dão apoio a esse tipo de regime político? Como é que eu faço? Por exemplo, vocês 4 aqui, meninas, Carol, Maria Fernanda, pode-se dizer que GV tinha alguns traços. Espero que você escreveu GV, Maria Fernanda, achei que era a GV Faculdade. Sim, Getúlio Vargas tinha alguns traços. Getúlio Vargas tinha traços, sim. Não, Getúlio Vargas no Brasil era totalitário? Totalitário?
Não, não foi totalitarismo. Foi ditadura? Estado Novo? O Estado Novo foi ditadura. 37 a 45, ditadura, bonitinho, papapá, perseguição à oposição, bonitinho. Todas as características. Não é totalitarismo ainda. Não dá para falar que é Hanna. Mas vamos lá. Como é que a gente... O que seria isso? Maria Fernanda, Laura, Carol, Natália, Júlia. Todo mundo que está aí online e vocês 4. Eu quero que vocês escrevam no papel e vocês aí no chat. Eu quero que vocês escrevam o username e a senha de vocês nas redes sociais e me dê. Dá para mim. Eu quero ler o que vocês escrevem nas redes sociais. Eu quero ver o que vocês fazem. Vai. Ninguém vai fazer? Você me dá a sua senha aí, cara. Por que vocês não estão me dando? Por quê? Me escreve aí, Maria Fernanda. Eu quero ver o que você escreve, as fotos que você manda. Quero ver tudo, Carol, Laura, Natália. Vai, Júlia. Ninguém está disposto a escrever para mim? Me dar a senha das redes sociais? Ninguém? Você vai. Você até abriu o caderno, vai. Você até abriu o caderno, vai. Você tá. Vai. Pessoal, como é que eu convenço vocês a fazer isso? A abrir mão da liberdade de vocês em troca de me apoiar. Como é que eu vou fazer vocês isso? Como é que eu consigo isso de vocês? Eu vejo essa única maneira de evitar uma comunidade e você, pela censura, já entender que esse de fato que essa é a única maneira. Quer uma frase boa? Se vocês não fazem nada de errado, por que eu não posso ler o que vocês fazem? Ué, tem alguma coisa na sua rede social errada? Por que eu não posso ver, então? Você está cometendo algum crime? Então você tem que ser preso. Então pronto. Não tem problema aí. Agora, qual é o problema do Estado ver o que você escreve? A não ser que você esteja apoiando alguém que não deveria, um traidor. Ou seja, eu tenho que criar um sistema de medo. Se eu virar para vocês e falar assim, ó, gente, eu recebi uma notícia aqui, ó. Alguém colocou uma bomba no CPV, ninguém mais consegue sair. Alguém colocou uma bomba nesse prédio. A gente precisa descobrir quem foi que colocou a bomba. Vamos abrir as redes sociais aí? Vocês topam? Se eu conseguir convencer vocês que tem uma bomba no prédio, vocês topam? Eu topo. Eu dou. Tá aqui, ó. Vê aí se tá minha. Porque assim eu penso assim, o que eu vou pensar? Não fui eu que coloquei a bomba. Então foda-se, vê minha rede social. Vamos descobrir quem foi. E aí, sabe o que eu, como cidadão, vou querer? Abrir a sua também. Ou eu abri a minha, abre a sua aí. Por que você não quer abrir? Eu abri a minha, abre a sua aí. Aí você fala, não, eu não quero, porque tem coisa aqui que eu não quero que você veja. Ué, o quê? O que você quer que eu não veja? E aí vem a pergunta, como é que a gente consegue... Eu tô pegando uma brincadeira aqui, tô brincando um pouquinho, para ver como é que as pessoas na Alemanha começaram a falar, tudo bem. O que aconteceu? Essa pergunta que a Hanna vai tentar escrever no livro. Da onde surge isso? Né? E ela vai dividir os grupos, a vida, né, digamos assim, em 2 esferas. A esfera pública e a esfera privada. Numa ditadura, presta atenção no que eu vou falar, tá? Numa ditadura, a esfera pública morreu. Você não pode protestar na rua, etc, etc. Mas dentro da sua casa tá tudo ok. Você vai lá e discute política. Tô eu e você lá. A gente odeia a ditadura militar brasileira. A gente está vivendo no regime ditatorial, militar. A gente senta lá em casa e começa a ter papo. Mas você é da puta desse general, não sei o quê, papapá. E foda-se. A esfera privada você não tem. No totalitarismo, a esfera pública e a esfera privada morre. No regime totalitário, se você tiver que delatar seu pai, você vai? Vai. Não, porque nem a família sobrevive. E é muito louco, né? Porque regimes totalitários, por exemplo, de direita, eles entram no poder prometendo o quê? Salvar a família. E quando eles tomam o poder, eles fazem o quê? Eles destroem a família. Quer ver uma coisa? Vamos lá, fazer uma pergunta aqui capciosa para vocês. Quem aqui na ceia de Natal, no jantar de Natal, a família está dividida? Não dá para falar de política, não dá para falar de nada. Não tem briga na vida? Né? Não tem briga no jantar de vocês?
Né? Quando vem aquele tio de esquerda ou tio bolsominion, aí ele solta aquela piada, também vocês são de esquerda, aí você já fica, puta, então vai tomar no cu! Não rola isso no jantar de vocês? O seu rola, né? Por isso que a família não se junta. Tá dividido. E daqui a pouco entra um regime no Brasil em que essa parcela da família que tá junto, que apoia esse regime, começa a falar assim, mas essa aqui, ela é minha prima, tá? Mas foda-se, porque o regime é mais importante que a família. Você destrói a esfera privada. Isso é característica de totalitarismo. A esfera pública e a esfera privada são destruídas por dentro. O que é a esfera pública, né? A esfera pública é o lugar da ação política, da liberdade, discurso, da pluralidade, tá? Onde os indivíduos são iguais. Por exemplo, aqui é esfera pública, tá? Isso aqui é esfera pública. Todos vocês, independente de cor, raça, dinheiro, classe social, etc, etc, todos vocês são o quê? Iguais. Todos vocês são iguais. Todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Ok? É onde você exerce cidadania. A política só existe na esfera pública. O que é a política? Como todo mundo é igual sob a lei, é onde a gente quer. A gente faz a política. O que é fazer a política? É ser cidadão, né? Falar sobre as coisas, decidir assuntos, né? Vai pegar uma coisa besta, né? Na tua casa, você mora em apartamento? No seu apartamento, você pinta do cor que você quiser, né? Mas no prédio, aquilo tem que ser decidido numa reunião o quê? De condomínio. Já foi uma reunião de condomínio? Nunca foi uma reunião de condomínio? Seus pais vão? Eu sou subsíndico, né? Eu sou uma autoridade no meu prédio. Reunião de condomínio é política. Reunião de condomínio é política. É assim, meu amor. Por que você fez não? Você também não vai na reunião do condomínio? Você mora em casa. Não, tem que ir no condomínio. Talvez tenha a reunião da rua. Você foi na associação de moradores? Tem a associação de moradores. Então tem reunião de condomínio sim. Por que você não vai? Não quer fazer política. E eu vou dar um spoiler, tá? A Hannah Arendt fala que uma das coisas que abre espaço para totalitarismo é quando as pessoas largam a esfera pública. Quando as pessoas falam, isso é chato. Protestar para quê? Que saco ter que ficar vendo essas gente protestando, querendo mudar tudo. Que saco ter que debater. Que saco ter que discutir a cor do prédio. Faz o que você quiser e foda-se. Porque aí a política fica das mãos de quem? De alguns. Que querem o poder. Querem o poder. Porque ter o poder político é importante? Importante. É importante. Depois, o que é a esfera privada? É o espaço da biologia. Família, trabalho, obrigações privadas, né? Aqui é onde a gente vê a desigualdade clara. Então, por exemplo, na sua casa, na sua, não sei, quem manda é o pai? E a mãe é uma secundária? Tô chutando aqui, tô brincando. Normalmente, numa sociedade patriarcal, seria isso, né? O pai é o que traz o salário, bota a hora, né? Ele ainda brinca. Nessa casa, quem manda é a sua mãe. Né? É uma mentira, né? Todo mundo sabe que é mentira. Quem manda aí, né? É isso que a gente vê. É a desigualdade no espaço privado. O espaço privado é um espaço de desigual. Né? Você vai por exemplo, na rua. Na rua, você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser o quê? Todo mundo, teoricamente, tem que ser igual. É igual, né? Na balada, todo mundo é igual? Na balada não, na balada é um espaço privado. Você tem o camarote, você tem o pobrinho, tem tudo aí. Tá? E na esfera privada não há liberdade política, segundo Arendt. Diferente da esfera pública. Na esfera privada não tem liberdade de discussão política. A esfera privada é o lugar... Por exemplo, isso dá para perceber muito em escola, já que vocês estão no colégio, dá para perceber muito bem isso. Onde vocês acham que tem mais liberdade? Numa escola pública ou numa escola privada? Os alunos. Escola pública. Na escola pública. A não ser que ela seja militarizada, que é o que está acontecendo no Brasil. Mas se ela não for militarizada, os alunos de uma escola pública, eles conseguem ter mais liberdade de falar, de relatar os problemas, etc, 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 do que numa escola privada? Sim. Isso é muito louco pensar. Porque você pensa assim, mas numa escola privada eu que pago, eu que faço, né? Só que numa escola privada,
O aluno que não paga, ou que é bolsista, etc., esse não tem voz. Na escola pública, tudo é igual. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser o quê? Foda-se. Todo mundo é igual. E isso leva a debates políticos. A escola pública é um ambiente de debate político muito mais vivo do que uma escola privada. Né? Eu estudei escola privada, não é crítica, não. Eu estudei escola privada. Minha escola, por exemplo, não sei como é que está hoje. Hoje, algumas escolas fizeram um programa de escola. Minha escola só tinha branco. Aí faz um debate, aí tinha professor que fazia debate. O debate numa escola só de pessoas brancas de classe média alta é um debate que corresponde à realidade do Brasil? Não, está bem longe da realidade do Brasil? Está bem longe. Numa escola pública, o debate é mais parecido com a realidade brasileira? É mais parecido. Você vai falar para mim assim, mas você não tem a porcentagem dos ricos na escola pública para discutir ali, né? Não, pensei, sei lá, tipo, por um lado tá tipo, só a população branca, e por outro lado tá normalmente... Só que assim, se você pensar que 80%... Então, mas não é outro extremo, porque 80% está na escola pública. 80%, tudo bem, você pode virar para ele e falar assim, mas tem 20% que não está no debate. Mas tipo, 20% foda-se. Tipo, foda-se não, mas tipo, o debate... Vou mudar então. O debate numa escola pública vai ser muito mais rico do que numa escola privada. Mas muito mais. Entre os alunos. Um debate, assim, vivo, assim, de questões. Né? É aquela ideia que o professor adora falar, o professor de geografia adora falar que é o quê? A bolha, né? A gente vive numa bolha, vocês? A gente vive em bolha, bolha. A gente tem uma dificuldade, inclusive, de, quando a gente vê um protesto na rua, a gente fica assim, nossa, que porra é essa? A gente fica meio assim, né? Nossa, mas... Né? Eu já tive aluno aqui que quando teve aquele problema dos entregadores, que eles fazem greve, professor, mas por que eles fazem greve, né? Por que eles não querem entregar? Sabe, o cara não tem essa noção assim, de trabalho, é uma coisa que foge, não é culpa do menino, não é que eu tô julgando o menino, mas é tipo, a vida dele não permite que ele veja o outro, porque ele só vive com iguais, dentro de uma região de hierarquia, de uma região privada. Bom, então, conforme eu falei para vocês, o totalitarismo, ele aniquila a esfera pública, não pode ter greve, não pode ter manifestação, não pode ter... Fala outra coisa aí. Não pode ter nada. A esfera pública é o lugar do público. Né? Mas ele invade a esfera privada. A esfera privada também é destruída. Por quê? Porque tudo tem que ser público e controlado pelo Estado. Ok? Ou seja, se você destrói a esfera pública e depois a privada, não existe mais lugar seguro para pensar, para agir. Como é que eu vou agir? Vou pensar. E aí você cria seres acríticos. O que são seres acríticos? Se eu não posso pensar, se eu não posso discutir, se eu não posso debater, se eu não posso fazer o quê? Eu só posso seguir ordem. E a ordem que eu dou, que eu recebi é o quê? Bota essa galera ali no trem. Mas tá indo para onde o trem? Tá indo para aquele campo lá de concentração. Tá bom, coloca. Você não pensa. Você não debate. Ok? Então, exemplo. Denúncia de membros da família. Não tem mais íntimo e político. A vida privada é vigiada, é politizada. Isso é uma coisa muito louca, que é o que a gente está vendo, gente. Né? Quando a minha amiga... Eu esqueci seu nome, desculpa. Eu esqueci seu nome. Oi? Ateni? Ateni, quando a minha amiga Ateni vira para mim e fala que não tem mais jantar de família inteira, porque a família dela está dividida, politizou-se a esfera privada. Que é uma tinta de uma sociedade que talvez possa vir a ser totalitária um dia. É isso que eu estou falando para vocês. Por isso que a Hannah Arendt está sendo lida. Não é que a gente já está vivendo totalitarismo, a gente não está vivendo totalitarismo. Nós estamos percebendo tintas, pinceladas de coisas que vieram antes do nazismo, que vieram antes do stalinismo, estão acontecendo de novo hoje. Pode ser que um dia, se tudo continuar assim, a gente entre num regime totalitário. Num país que tem Estados Unidos. Você consegue imaginar os Estados Unidos totalitário? Diz que tem uma série, tá todo aluno mandando ver, que se Hitler tivesse ganhado o poder. Que série que é essa? Exato, então, eu não vi também.
Eu não vi. Alguém sabe aí no pessoal do online? Tem uma série na Amazon ou na HBO, sei lá. Já tem uns 4 alunos que mandaram ver essa série, eu não vi. Que é o que teria sido se Hitler tivesse ganhado a guerra. Não sei que série é essa. Mas, vamos lá. Pessoal, aqui eu vou ser rápido, é tudo mais ou menos o que eu já falei, tá? Então, totalitarismo. Dominar a esfera pública e dominar a esfera privada. O regime totalitário tem como princípio o terror. Ou seja, não é o governo da honra, nem da virtude e nem do medo. É do terror. Eu não vou... Por exemplo, eu não estou governando porque eu sou bom. Eu não estou governando porque eu lutei pelo país. Eu não estou governando porque vocês têm medo de mim. Eu estou governando pelo terror. Sabe o que é terror? Terror é diferente de medo. Terror é tipo, é você viver o tempo inteiro, você vive cada minuto da sua vida sob a ameaça de ser exterminado. Se você vive cada minuto da sua vida sob a ameaça de ser exterminado, você faz o que eu mando? Você abre mão de qualquer coisa. Você abre mão de qualquer coisa. Né? E uma outra coisa importante, os governos totalitários eles não são nem legais e nem ilegais. Ele não é um governo que foi colocado, que tem o direito, né, as leis, e ele não é um governo que é arbitrário, governando. Não, o totalitarismo, ele se baseia no quê? Eu assumi isso aqui a partir de uma lei. Mas não a lei do ponto de vista legal, a palavra lei aqui talvez seja estranha, que é o quê? A lei da história e a lei da natureza. São duas coisas que ela vai falar no livro, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Na verdade, ela fala o totalitarismo. Vou adiantar para vocês. Como é que Stalin falava? O mundo está caminhando para o comunismo. E todos aqueles que são contra devem ser eliminados. O que Hitler falava? A lei da natureza. O ariano, o homem branco, é superior. Todos aqueles que não são têm que ser eliminados. Ou seja, a lei da história diz o quê? A lei da história diz a história vai eliminar todos aqueles que são contra o comunismo. Baseado nessa ideia, eu instalo um governo totalitário. Ou então eu falo o seguinte, todos aqueles que não são arianos são raças o quê? Inferiores biologicamente. Certo? Portanto, devem ser o quê? Eliminados. Por quê? Porque a lei da natureza, né? Gente, vocês já viram aquele filme A Queda, Os Últimos Dias de Adolf Hitler? Filme legal, é muito bom isso, muito, muito bom. Tem um meme que toda hora fazem, que é o Hitler batendo na mesa, já viram esse, né? Já viram esse meme? Que fizeram da Copa do Mundo, que o Brasil perdeu, e ele fala, como o Brasil perdeu na Noruega? Já viram esse meme? É desse filme. E vai mostrar os últimos dias de Hitler. E nesse filme, o Hitler tem uma hora que... Chega pro Hitler uma hora e fala, Hitler, mano, você vai perder a guerra, cara. Vamos se render para evitar um massacre. Sabe o que Hitler fala? Se o povo alemão não vence essa guerra, é que o povo alemão é inferior biologicamente e deve morrer. Todos devem morrer. Ou seja, o próprio líder, no final, no limite, colocou a população, sabe o quê? A própria população dele? Fodam-se. Morram. Ele acreditava. Não, Hitler não... Assim, isso é uma coisa importante você ter na sua cabeça. Hitler acreditava. Não é que ele achava, não é que ele brincou assim, vou usar o antissemitismo como forma. Então, não. É uma crença. É uma crença. É uma crença. Ele acredita naquilo. Eu acho que é muito... Para mim, e acho que, não sei se para você, Rafael, é meio estranho a gente falar assim, né, nossa, essa pessoa acredita mesmo que... Ou ela só tá zoando? Não, as pessoas acreditam. Elas acreditam. Isso é uma coisa inacreditável. Quantos anos tem? Quando você chegar no 46 anos, você vai conhecer muita gente que você vai ficar assim. Quando você vai perceber que tem gente que você achava que era brincadeira. Eu era assim, esse cara tá brincando. Sabe, esse cara tá brincando? Terra plana, sabe? Quando você conhece alguém que fala terra plana, você fala assim, esse cara tá zoando, né? Você entra até zoeira, você entra, terra plana. Até tem que ter uma hora, e eu não sei com que idade foi comigo, mas em uma certa idade comigo eu comecei a sacar que tinha gente que falava sério.
Tipo, sabe, zoar mulher? Zoar mulher, vamos lá. Zoar mulher era uma coisa que eu fazia quando tinha cidade. Essas meninas, não sei o quê, zoar loira, sabe? Meu professor fazia. Até uma hora que eu saquei na minha vida que tinha gente que falava que realmente acredita. Eu não sei exatamente com que idade foi. Eu comecei a sacar que tem homem que acredita que mulher é inferior. Mesmo. E tem. Eu demorei pra descobrir isso, sabia? Tem gente que acredita, não era zoeira. Aí eu parei de brincar. Foi a hora que eu falei, nossa, que cagada. Mas isso foi a partir de estudo, não foi sozinho, né? Eu comecei a estudar, comecei a ver. É uma coisa que você começa a perceber, que as pessoas são. Elas acreditam. Né? Se você for para os Estados Unidos hoje, você vai encontrar uma enorme população americana que realmente acredita que o imigrante é inferior. Você acredita. O cara olha para um latino que nem você e fala, você é pior que eu. Eu vou te dizer uma coisa, você é um cara que vai se formar na GV, você é um cara inteligente, você é um cara estudado, etc. E você vai estar conversando com um cara que, o cara é nada qualificado. E aí você vai para os Estados Unidos conversar com ele. A hora que ele souber que você é latino, ele vai te colocar como inferior? Vai. Mesmo você tendo uma qualificação maior? Mesmo você tendo uma qualificação maior. Foda-se. O Trump, não sei se é o Trump, tá? O Trump, ele tá... Aí é uma coisa que não é o Trump. O Trump, ele tá se aproveitando de uma coisa que já vem... Porque isso é uma coisa que a Hannah Arendt vai levantar, aqui é a lei da história, que é o quê? É que sabe. Então, deixa eu já adiantar um pouco. Que é o antissemitismo. Foi Hitler que inventou o antissemitismo? Não! E ela vai mostrar ao longo da primeira parte do livro que o antissemitismo está na Europa desde o final. O antissemitismo moderno. O que é o antissemitismo moderno? Antes do antissemitismo era assim: é o ódio à religião judaica. Em determinado momento, final do século XVIII, não virou mais só o ódio à religião judaica. Virou em relação a quem? Ao judeu. O judeu deixou de ser visto como alguém que é de uma religião e passou a ser visto como uma raça. Né? E aí, como uma etnia, uma raça. E aí começa a ter o ódio ao judeu por si só. Mas isso não começou com Hitler. Hitler pega esse auge e transforma isso numa escala industrial, que foi o Holocausto. Ok? O ódio ao imigrante nos Estados Unidos começou com o Trump? Não. Eu vou dizer para você, eu não sei, não consigo te dar, mas talvez o Trump não seja a pior coisa que a gente vai ver. Talvez o pior. Por isso que eu tenho medo de falar que o Trump é totalitário. Talvez o verdadeiro regime totalitário ainda não chegou. Porque até onde eu sei, está tendo massacres em massa nos Estados Unidos? Massa. Não está. Está tendo campo de concentração? Está tendo umas coisas esquisitas, do tipo prisões para imigrantes. Você já começa a ficar meio assim. Né? Eu fico meio assustado. Diz que na Flórida tinha uma prisão para imigrante que era com jacarés, etc. Né? Você começa a falar assim. Aí você começa a perguntar: será que está tendo câmara de gás lá? Eu acho que não. Mas pode ser, né? Aí talvez eu só saiba que o Trump foi totalitário, sabe quando? Quando eu estiver no final da minha vida. Olha, Renato, lembra que você falou em sala de aula que o Trump tinha tintas totalitárias, mas não era? Você estava errado, Renato. Ele já era. Você errou, você mentiu para os alunos. Talvez o Trump já seja totalitário. E eu estou aqui tentando, né, veja bem. É muito difícil você falar é totalitário. A gente só consegue perceber efetivamente que um governo foi totalitário. A gente não consegue perceber é totalitário. O a gente faz. Depois que você tem espaço, você fala assim, pô, lógico que foi totalitário. Lógico que foi. Mas a gente precisa do quê? Um certo distanciamento temporal, né? Pra dar putz, precisa me distanciar um pouco. Quando eu olho o Trump, eu tô falando pra vocês, olha, o que eu vejo, o que eu tenho de notícia perto de mim, o Trump não é totalitarismo. Do jeito que tá aqui. Do jeito que foi o nazismo, do jeito que foi o stalinismo. Mas, daqui 50... Imagina eu com 75 anos vindo aqui no CPB. Ó, gente, vamos falar de governos totalitários. Donald Trump. Aí você chega aqui na sala, né, eu vou estar com 75, você vai estar com 60, 50, sabe? Você vai entrar na sala. Renato, seu filho da puta, lá em 2026 você falou que o Trump não era totalitário. E agora você fala que é, você mentiu para mim. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Tô errado, errei.
Faz parte. Tá? Nossa, tem um textão aqui, deixa eu ver. Professor, não entendi os dois tipos de slides. Governos totalitários não são... Tá, então vamos lá. Governo totalitário não é legal. O que é um governo legal? O Lula é legal? Legal não é legal no sentido de uhul, tá? Legal no sentido do direito. É legal, né? Foi votado, etc, etc. A ditadura militar brasileira, o golpe militar, é um governo ilegal? Foi ilegal? Foi ilegal, ele foi arbitrário. O totalitarismo, ele não é nem legal e nem ilegal. Ele se baseia numa outra coisa. Ele se baseia no quê? Em leis. Mas não lei no sentido de legalidade. Leis que são as leis da história e as leis da natureza. No caso do stalinismo, a lei da história. O que é a lei da história? O mundo vai chegar ao comunismo. E eu sou o representante desse futuro. Portanto, todos aqueles que são contra vão ser eliminados para que a história possa o quê? Caminhar. Nazismo é a lei da natureza. O que é a lei da natureza? Nós, arianos, brancos, cristãos, somos superiores. E todos aqueles que são inferiores vão ser o quê? Dominados, subjugados, mortos. Certo? Por quê? Porque a lei da natureza vence. O que a lei da natureza vence? Gente, tem como um ser inferior sobreviver? Não, eu domino. O que a gente faz com os bichos? A gente não domina os bichos? Domina bicho. Ah, o judeu é um bicho. Eu domino, eu mato. A gente não mata vaca, boi, etc. Ah, então mata judeu. É isso. É tratado como bicho. É tratado como bicho, vamos falar a verdade. Se você olha um caminhão cheio de boi, vaca aqui na estrada, você olha um caminhão cheio de judeu, o tratamento é o mesmo? O tratamento é o mesmo, gente. Era bicho. Era bicho. Foi isso que o nazismo fez. Tirou o nazismo, ele tirou completamente qualquer traço de humanidade dos judeus. Qualquer traço de humanidade. Qualquer traço de humanidade foi retirado dos judeus. Isso é uma crueldade, assim, inacreditável. Inacreditável. Tudo bem, Laura? Imagina. Bom, como é que a gente transforma povo em massa? Como é que a gente consegue isso? Através de uma sociedade atomizada. E aqui cabe dizer uma coisa muito importante que a Hannah vai dizer, que é o momento em que a gente vai permitir, que vai dar condições, desculpa, que vai dar condições para que o totalitarismo floresça. Que é o quê? Pessoal, a gente precisa isolar os indivíduos. Isolar. A Hannah Arendt, ela vai dizer o seguinte: a principal forma do totalitarismo florescer é fazer com que não exista nem espaço, nem esfera pública e nem esfera privada. É cada um por si. Vou tentar fazer um paralelo com hoje. Hoje nós vivemos um episódio, um momento da história em que cada um fala o que pensa sem ouvir o outro nas redes sociais. Cada um é cada um. Ponto. Não tem mais essa de eu tenho que ouvir, eu tenho que... Né? Não, eu sou um. E as pessoas estão cada vez mais isoladas. O isolamento é que provoca o totalitarismo. É que permite, desculpa, que permite, não é que provoca. É uma das condições básicas. É quando as pessoas ficam isoladas. É quando as pessoas perdem o quê? A relação entre os outros. Para Hannah Arendt, a única forma de evitar uma sociedade totalitária, sabe qual que é? Fortalecer os laços sociais. Mas, por exemplo, na sua família, como é que você vai fortalecer se o laço agora já foi quebrado? Você consegue se imaginar? Eu vou liderar para que minha família volte a ter laços, mesmo aquele cara que eu odeio politicamente ele.
para que ele se sinta abraçado, para que ele se sinta parte. E quando as pessoas estão isoladas, quer ver uma coisa? Isso eu já li, uma coisa bem interessante. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, na Europa, sabe qual que é um setor da sociedade que é bem pró-Trump, Bolsonaro, extrema-direita na Alemanha, etc.? Os idosos. Idoso. Idoso é um ser isolado? Não na sua família, talvez, espero. Mas é um ser isolado. Idoso é um ser que não tem o quê? Ele não tem contato. É um invisível. Não sei se vocês falam. Você sabe festa de família? Sabe festa da sua família? Aí seu avô vai, sua avó vai, e de repente você olha, tá seu avô e sua avó sentados numa mesa, separados de todo mundo, tá todo mundo batendo papo e os dois estão lá. Não sei se você já reparou isso. Não sei se acontece isso na sua família. De repente eles estão lá, tipo, meio assim, sabe? Tipo, não consegue mais acompanhar o papo, ninguém mais quer falar com eles, ninguém vai lá falar com eles, sabe isso? Eles estão isolados. Eles, não vamos usar a palavra isolado, eles são invisíveis. E eles começam a se isolar. Eles começam a se isolar porque eles não conseguem mais ter contato social e eles começam a se informar só por aquilo que eles recebem. É aquele idoso com um celular na mão, que passa o dia vendo o quê? Reels. Eu vou indicar um filme, tá na Amazon Prime, eu quero que todo mundo veja, é um filme longo, hein? Mas é um dos melhores filmes que eu vi aí por aí agora. Alguém vê se escreve assim o filme? Eddington. Eddington. Vê se escreve assim com 2 Ds. Não lembro. Eu quero que todo mundo veja esse filme. Bom, vamos lá. Tô acabando a aula. Nossa, passa rápido, né? Oi? O que é um átomo? Você é um ser atomizado. O que é um ser atomizado? Você é sozinho. Você é um átomo. Você não faz parte do quê? De uma sociedade, de um grupo. Tá? Bom, pessoal, uma outra coisa que o totalitarismo... Para o totalitarismo se manter no poder, o que ele tem que fazer? Se manter em movimento. Criar inimigos. Portanto, o totalitarismo tem que ser o quê? Ele tem que ser expansionista. Ele tem que conquistar. Ele tem que falar. Por exemplo, imagina que o Trump expulse todos os imigrantes dos Estados Unidos. Beleza? Acabou o problema? Acabou o problema. Pronto, o totalitarismo nos Estados Unidos não precisa mais. Como é que o totalitarismo vai se manter? Já expulsou os imigrantes. Você precisa criar o quê? Um novo inimigo. Quem vai ser o novo inimigo? O México. Lá no México, então vamos invadir o México. Você precisa estar sempre criando o quê? Inimigos. Sempre. Sempre. Porque se você não cria inimigos e cria terror o tempo inteiro, você não se mantém no poder. Essa é uma outra característica de totalitarismo. E aí ninguém está salvo. E aí isso é uma coisa muito interessante que dá para perceber no governo Trump. Que é o quê? Ninguém está salvo. Um dia você está junto com o Trump. No outro dia você é desgraça. Não serve para mais nada. É uma característica de totalitarismo. Se vocês olharem, tem uma série no Netflix sobre a história do nazismo, é bem legal, que vai mostrar. Tinha gente que, Hitler, nossa, sou um amigão do Hitler, tô de boa. Vinha um cara e falava, Hitler, aquele cara lá, da puta, viu, quis te trair. Hitler cai no papo e manda matar o cara. O cara tava no auge do... O cara achava assim, eu tô tranquilo, sou amigão do Adolf. Tio Adolf. De repente, o cara cai em desgraça. E o cara nem sabe direito por quê. O cara nem sabe direito por quê. E você tem que criar, então, a ideia da construção de uma ideologia. O que é isso? É um sistema explicativo do mundo e da vida. Isso é uma característica do governo totalitário. Já perceberam como o governo totalitário consegue explicar o mundo? Consegue. E de forma muito simples. Por exemplo, eu sou um candidato que quero ser totalitário no Brasil. Se eu quiser ser totalitário, sabe o que eu tenho que fazer com vocês? Eu tenho que falar todos os problemas do Brasil em 5 minutos. Falar, sabe por que o Brasil é uma merda? Por causa disso. Corrupção. Pronto, corrupção. O Brasil, gente,
é um país extremamente complexo. E o cara vira e fala, o problema do Brasil é a corrupção. Fala isso. Gente, não tô defendendo a corrupção. Mas o problema do Brasil é a corrupção. Acaba com a corrupção, parece que vai melhorar o Brasil. Não, acabou a corrupção, pronto. E aí a gente coloca todos os problemas de uma sociedade extremamente complexa num sistema que explica tudo. Isso é característica de totalitarismo. Ok? Eu vou ir um pouquinho mais rápido. Bom, aqui, pessoal, agora quando vocês forem ver os slides, eu falo um pouquinho de tudo que eu já falei. Agora é meio repetição, tá? O antissemitismo, então eu vou falar aqui, né? Ela vai contar a história do antissemitismo. O antissemitismo medieval, que era o quê? O antissemitismo porque os judeus mataram Jesus Cristo. Os judeus são uma religião pagã. Esse é o antissemitismo medieval, que existia na Idade Média. Existia antissemitismo na Idade Média? Por que os judeus eram odiados na Idade Média? Vamos lá. No início eles perseguiram cristãos, mas tem um fato. Os judeus, eles são tidos como os assassinos de quem? Jesus. Tá? Isso, só para você ter uma ideia, sabe quando é que a Igreja Católica tirou a culpa dos judeus? Do assassinato de Jesus? 1962. Faz tipo 60 anos atrás. E a Igreja Católica falou, não foram os judeus que mataram Jesus. Tá? Até 62, a Igreja Católica tinha como dogma os judeus são os culpados pela morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tá? Agora, o antissemitismo moderno, ele não é religioso. Desculpa, ele é religioso. Mas ele é mais que religioso. Ele é o quê? Ele é racial, ele é étnico. Ok? Esse é o antissemitismo que vem no século XIX. Quer ver um fato que vai levar o antissemitismo a deixar de ser religioso e passa a ser étnico-racial? Revolução Francesa. Ali tem um corte. Por quê? Porque a Revolução Francesa é quando separa Estado de religião, não é? Certo? Só que aí tem os judeus. Então o judeu, ele não pode mais ser só uma religião. Ele tem que ser o quê? Uma raça. Por quê? Porque os franceses queriam proibir judeus de ocupar cargos públicos. Mas se a igreja separou, se a religião não importa mais, então por que um judeu não pode mais... Por que um judeu não vai poder assumir cargo público? Porque ele é da raça. Não é religião, é raça. Oi? É pós-Revolução Francesa. É bem assim, alguns anos depois. Napoleão. Bom, e aí durante o século XIX, eles viram bode expiatório. Você vai ter N casos de transformar os judeus na culpa da inflação, da instabilidade política. A ideia de uma ideologia racial, que eu falei para vocês. Os regimes totalitários usam o Estado para justificar, excluir, e a desumanização. No final, é aquilo que eu falei para vocês. Desumaniza completamente o judeu. Ok? E chega no Holocausto. Depois, o imperialismo. O que é o imperialismo? No século XIX. Os países europeus vão dominar os países africanos, né? África, Sul da Ásia. E baseados no quê? Pessoal, o imperialismo europeu chegou na África falando, eu vou me dominar aí porque eu quero os recursos naturais? Não. No fundo, eles queriam os recursos naturais. Mas qual que era a justificativa? Vocês são inferiores. E aí o imperialismo criou ferramentas para dominar aqueles povos africanos. E dominou? Dominou o Congo belga, as regiões inglesas, etc, etc. Numa política expansionista. Ok? Aí, a expansão colonial, subjugação de povos inferiores, violência e brutalidade, desumanização, a ideia de raça, hierarquia por raça. Tudo isso foi feito no período imperialista. Ou seja, a Hannah vai dizer que o imperialismo deu as ferramentas para que pudesse depois vir stalinismo e nazismo. Fala. Porque não teve a máscara. Porque ainda não tem uma máscara. Ele já dá as ferramentas. No imperialismo e no antissemitismo, a gente já vê tintas totalitárias. Mas ainda não tem um governo, é uma coisa meio... Por exemplo, vamos colocar assim, a xenofobia ao imigrante. Talvez daqui 50 anos, 100 anos, a gente fale, puta, tá vendo?
aquela xenofobia ao imigrante na Europa e nos Estados Unidos, que a gente está vendo hoje, era só o início do quê? Que daqui 30 anos vem um Hitler nos Estados Unidos, sei lá, e mate todo mundo. Tô chutando aqui, tá só para tentar fazer um paralelo, tá? Mas não sei. Opa, a corrupção é um sintoma de vários problemas, deve ser combatido. Vitória, se você sair por aí falando que eu sou a favor da corrupção, eu vou brigar com você. Eu não sou a favor da corrupção. A gente estava discutindo o quê, Vitória? A gente estava discutindo o seguinte: qual é o problema do Brasil? E se vem um cara e vira para você e fala, eu tenho a solução para o Brasil. Qual é a solução para o Brasil? Acabar com os corruptos. E quem são os corruptos? Os petistas. Então o que a gente faz com os petistas? Mata. Exclui da sociedade. Vamos lá, se a gente acabar com a corrupção, exterminar os petistas, o Brasil vai crescer? Vai virar a Alemanha? Vai virar Estados Unidos? Vai virar a China? Eu acho que não. Né? Tenho quase certeza que não. Então não é que eu sou a favor da corrupção, não. Tem que acabar com a corrupção, tá? Mas é a consequência de... entendi o que você quis dizer, Vitória. É exatamente isso que você falou. É exatamente isso que você falou. Tem certos grupos terroristas que atuam com o Estado também. Perfeito. E aí, pessoal, a desintegração, então, com o imperialismo, as fronteiras ficam mais fluídas, as ideologias saem do Estado e vão buscar outras formas. Aí você chega no totalitarismo. Então, o imperialismo não foi um fenômeno geopolítico apenas, mas foi uma força ideológica. A ideia de que existem povos que devem ser dominados. E aí você chega na terceira parte, que é o totalitarismo. É a terceira parte do livro. Né? Que aí ela coloca a pergunta, ó, isso aqui é da página... As páginas que estão aqui é do meu livro, tá? Da minha versão, tá? Qual é a pergunta que a geração dela fez lá em 51? O que havia acontecido? Por que havia acontecido? Como pôde ter acontecido? Como é que a gente deixou aquilo acontecer? Como é que a gente deixou aquilo acontecer, gente? Aquilo, gente, hoje parece meio besta perguntar. Mas naquela época era uma pergunta que todo mundo, ser humano estava fazendo. Meu, como é que a gente fez essa merda? Como é que a gente deixou isso acontecer? Não, Maria Fernanda, não vou falar que é totalitarismo. Não, não é. Países africanos do Oriente Médio, aquilo aquilo lá, o que está acontecendo na África, no século XIX, no Oriente Médio, é a preparação, é da ideologia. O totalitarismo para existir, gente, o que eu quero dizer, deixar bem claro para vocês, o que Hannah fala muito forte para existir o totalitarismo, é preciso existir todo um arsenal que vem anteriormente, de ideologia, o imperialismo, de antissemitismo, de separação dos povos em raça, de você isolar as pessoas, de você criar todo um sistema, para que de repente chega um Hitler e fala, tá tudo preparado, agora é só o quê? Eu só faço. Tá? Isso é muito importante, gente. O nazismo não surgiu porque era um momento econômico. A Alemanha ficou mal economicamente e voltou ao nazismo. Não. O nazismo, o terreno para o nazismo estava sendo preparado há mais de 100 anos. Ok? E aí não é só... gente, é tudo já que eu falei, tá? O mais importante, o governo totalitário é diferente das tiranias da ditadura. Ok? Isso é uma coisa importante. E aí, assim temos que usar todos os motivos para usar a palavra totalitarismo com cautela. Esse é o conselho que ela mandou no livro e que eu estou tentando fazer aqui, entendeu? Por isso que eu estou falando para vocês que Trump eu não vejo como totalitário. Eu estou tentando usar com cautela. Porque se a gente começa a falar que Trump é totalitário, daqui a pouco, a hora que vier um governo totalitário, a gente vai falar o quê? As pessoas vão falar, você mentiu, você falou que já... A hora que vier um governo totalitário, a pessoa vai olhar para mim e falar assim, mas Renato, toda hora você fala que é totalitário. Eu não acredito mais em você. Esse governo não é totalitário, você falou que o outro era. Então, pessoal, esse é o conselho que, na minha opinião, é o conselho de vida que eu uso na minha vida, assim, que eu peguei do livro dela. Tá, calma. Tem tintas totalitárias. Daqui 30 anos, se você virar para mim e falar que eu estava errado, já era totalitário, eu aceito. Eu tento usar com cautela. Tá? Bom, e aí, nessa última parte do livro, o que ela vai definir? Ela vai definir o totalitarismo, que é o quê? Um sistema político que vai dominar a esfera pública e a esfera privada. Tudo é dominado pelo Estado, ok? Ideologia totalitária, então é uma ideologia que fala o quê? No nazismo,
o ariano é superior? No stalinismo, o comunismo é superior. Ok? Uso do terror, papel sistemático, eliminar o opositor, criar clima de medo na população, levar aquele sistema de deduragem, todo mundo se dedura, todo mundo cria um sistema de terror. Desumanizar. O que é desumanizar? Tirar qualquer capacidade sua de ser humano, quer fazer o quê? Crítica. Por que aqui, né, é uma questão, ela é filósofa, né? É uma questão bem filosófica. O que nos difere dos animais? Por exemplo, você sente fome, você quer comer, não quer? Se você sentir muita fome, você é capaz de matar por comida? É. Ou seja, a gente é igual a um leão, não é? Igual a um bicho, não é? O que nos difere dos animais, então? Por que a gente é diferente de qualquer outro animal? É uma questão muito filosófica essa. Uma das coisas que a gente, assim, para ser bem rápido, bem babaca, bem bosta de aula, o que nos difere é a capacidade de criticar, de falar assim, eu não vou fazer isso, porque eu tô com fome. Você olhou e falou assim, não, acho que matar eu não mato por comida. Mas depois você falou, talvez eu mate. Mas você pensou, você teve uma capacidade que um leão não tem, que um animal não tem, que é o quê? Não, de criticar, de falar, não, eu tenho que me alimentar, que nem um leão, que nem um bicho. Mas eu não estou disposto a fazer qualquer coisa. Ela teve uma capacidade crítica. Isso faz ela um ser humano. Diferente de qualquer bicho. Qualquer bicho. Essa capacidade crítica. Quando você desumaniza, você tira do ser humano a capacidade crítica dele. E ele faz o que ele tem que fazer? Sem pensar? Você transforma o ser humano em robô. Ao ponto, é aquilo que eu costumo dizer, é bem pesado o que eu vou falar, tá? Bem pesado. Você teria coragem de colocar 200 judeus num quarto para morrer numa câmara de gás? Que foi Hitler que colocou as pessoas ali? Não, foi um soldado. O que esse soldado fez? Em nenhum momento esse soldado olhou e falou, o que eu estou fazendo? Em nenhum momento esse cara... Será que nenhum soldado ali no em Auschwitz falou, que merda é essa? Eu acho que ele... pode ter tido, mas ele pensou, não, vou morrer, se eu não fizer, vai ter aquele cara que vai fazer e ainda vai me dedurar. Né? Tipo, é um clima de terror. Pode ter tido, você tem razão. Mas também pode ter tido aquele cara que simplesmente colocou e falou, não pensou. Você desumanizou o soldado. É a banalidade do mal. É aquele cara que vai lá, não, eu era um funcionário, eu não sei. Vocês viram o filme tem um filme que tá na Amazon, lançado esse ano, Nuremberg? Vocês foram ver Nuremberg? Gente, vocês vão fazer direito. Você assistiu? Muito bom, né? Muito bom. Vocês vão fazer direito, gente. Tem que ver esse filme. É sobre o julgamento dos nazistas. E vai ser julgado o segundo dos nazistas, o cara que tá abaixo do Hitler. O cara fala, não sabia. Não sei o quê. Os caras falam, que porra é essa? Não dá. Né? Vamos lá. Desculpa. Função da propaganda. Isso aqui é muito importante para ter regime totalitário. Propaganda. Tá tudo bem. Ó, se eu estiver aqui, vai estar tudo bem, viu? O tempo inteiro. Política tradicional morre. Por exemplo, uma característica de governo que pretende ser totalitário. Tudo que veio antes é ruim. Eu sou o novo, eu sou o bom. O Trump falou isso na campanha. O Trump falava na campanha. Isso aí é tudo velho, viu, gente? Esses caras aí, ó. Eu sou o quê? O diferente. Não tô falando que o Trump é totalitário, mas apareceu ali uma tinta, né? E, por fim, ela vai falar que os regimes totalitários buscam uma nova ordem mundial, né? Destruir tudo que foi construído como civilização vai ser destruído em prol de um regime totalitário, né? E aí, aqui eu coloco, né, de novo a lei da história que eu falei para vocês, a lei da o que é o resumo da lei da história? A história caminha ao rumo ao comunismo. Quem atrapalha esse caminho deve ser eliminado. E o que diz a lei da natureza? A natureza determina quem vive e quem morre. O papel do regime é apenas acelerar esse processo natural. É isso. Então, o comunismo, o stalinismo, não o comunismo, ela até faz essa diferenciação, tá? Porque a Hannah, pouca gente fala disso, a Hannah era marxista. Ela era marxista. E ela via na União Soviética uma coisa maravilhosa. Ela achava a União Soviética do caralho. Ela achava que o mundo ia ser socialista, que o mundo tinha que caminhar para o socialismo. Só que ela falava que o stalinismo foi um desvirtuamento total
do que se imaginava uma sociedade socialista. Stalin, ela era contra. Isso você sabe é que vocês não estão na faculdade. O dia que vocês entram na faculdade, vocês vão conhecer muitos grupos de esquerda. E dentro da esquerda existe uma cisão enorme entre aqueles que acreditam que Stalin foi legal e aqueles que são o quê? Trotskistas. Para pegar um exemplo. O trotskista é um marxista de esquerda, revolucionário, mas que olha para Stalin e fala o quê? Pior coisa do mundo. Não, o Trotsky teve uma... Quando o Lenin morreu, teve uma disputa de poder. Stalin ganhou. Trotsky começa a ser perseguido. Trotsky vai para o México, ele é exilado no México. Stalin manda funcionários para o México para dar machadada nele. Não. Trotsky é aquele que acredita na revolução permanente. Que a revolução tem que continuar permanentemente e ir para o mundo inteiro. O Stalin é aquele que acredita que a revolução é soviética. Bom, é o contrário. Não sei se é isso, enfim. Tá? Então, voltando, Hannah é uma marxista. Ela acredita que o mundo vai ser socialista. Só que ela fala, não, Stalin não é o que a gente pensa sobre socialismo, não. Isso eu não quero, isso eu odeio, isso é horrível. Isso é uma coisa bem interessante sobre ela. Tá? E por fim, né, cada novo nascimento garante um novo começo. Esse começo, ele na verdade, cada um de nós, que é como ela termina o livro. Né? Então, pessoal, o que ela está querendo dizer? Cada dia é um dia novo. Você vai mudar essa sociedade? Você vai fazer essa crítica à sociedade? Você vai pensar essa sociedade ou não? É isso que ela está fazendo, tá? E aí, a gente termina a aula. Aqui, ó, estou indicando o livro 84, tá? O filme A Onda, que eu falei para vocês. E a gente começa... Que horas são? Nossa, era meia hora de intervalo? Peguei 20 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, 11h30 a gente começa? Pode ser? 11h30, pessoal do online, 11h30, tudo bem? 20 minutinhos, não vai ser meia hora, mas 20 minutinhos de intervalo. Fechou, Vitória? Desculpa pegar esse tempinho a mais, mas é que eu queria terminar o livro. Obrigado, Natália. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Obrigado, gente. Até daqui a pouquinho, 11h30, tá bom?